E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Herman, e eu recebo vocês aqui novamente nesse nosso cantinho da internet para a gente desafiar algumas verdades, crenças e coisas do trabalho que a gente acha que não precisa, mas que tá na hora da gente desafiar. Bom, eu sou Renato, como falei, eu trabalhei aí com RH uns 12 anos nessa minha vida, e depois que eu saí dessa área, fiz uma mudança, e depois de muito ser traumatizado por esse mundo do trabalho, eu percebi que eu tinha uma oportunidade de garantir que o mundo do trabalho não fosse mais traumatizante para as outras pessoas a partir da minha própria experiência, né? E aí, além disso, infelizmente a nossa área de RH em muitos lugares também está um pouquinho sucateada, então essa é outra coisa que eu gostaria que não acontecesse mais. E aí, depois de todas essas reflexões, experiências, vivi em países diferentes, trabalhei Europa, Estados Unidos, América Latina e tudo mais, moro fora do Brasil faz 4 anos, entendi que estava na hora de contribuir para esse mercado do trabalho através do que eu chamo dos 3 pilares de alto desempenho e trabalho saudável, que é saúde mental, liderança e relações humanas. Especificamente relações entre gerações, mas eu já chego lá. E aí, a ideia então desse podcast nasce quando eu, a partir desses 3 pilares e de mais milhões de outras coisas pelas quais eu tenho curiosidade em entender mais e sou interessado em, como é que eu boto tudo isso num lugar só, se um podcast que fala de liderança é uma coisa, um podcast que fala de saúde mental é outra, eu gosto de usar games no desenvolvimento profissional, como é que eu junto esse bagaço todo? E aí a conclusão foi que vale a pena ter um lugar onde a gente desafia essas falácias que a gente tem no mundo do trabalho. Essas grandes coisas que a gente fica se repetindo, que todo mundo tem que ter, que todo mundo tem que fazer, porque disseram, mas a gente às vezes nunca parou para pensar se é isso mesmo. Então, eu decidi criar esse espaço, mas eu não quis fazer esse espaço sozinho, claro, né? Porque como eu já disse antes, chega de homem branco com podcast, mais um. Então eu decidi sempre ter alguém comigo para falar e desafiar e mudar essa percepção do mundo. Só que mudar essa percepção, mudar a nossa crença, dói. Dá um desespero, menina. Então, vamos esperar com calma, tá? E hoje, voltando para o meu terceiro pilar, que é o pilar de relações humanas e relações geracionais, eu comecei a aprofundar na geração Z, como muita gente. Afinal, 5 gerações de mercado de trabalho, a gente tem todo esse cenário. E eu comecei a aprofundar mais na geração, sou millennial, e comecei a notar o quanto de coisas similares que essa geração nova tem vivido que eu vivi. O quanto de críticas que são feitas em cima dessa geração. O quanto tem ali uma experiência muito similar de fazer parte de um grupo subrepresentado e fazer parte da geração Z. É uma coisa meio inesperada, mas que eu encontrei ali um lugar muito próximo da minha experiência. E aí, por outro lado, quando a gente aprofunda sobre essas coisas, a gente obviamente vai vendo todas as críticas, reclamações, coisas ruins e boas e tudo que é falar de uma geração. E se tem uma coisa que a galera reclama dessa geração, na real, posso fazer uma lista enorme, né? Sempre tem um negócio dessa geração. Mas não vou entrar muito no detalhe. Mas hoje eu queria debater o seguinte: eu queria debater se a geração Z realmente é o problema e realmente é a pior geração que a gente tem aí no mercado de trabalho. Então, para ter essa conversa comigo, eu trago uma pessoa que eu conheci assim por acaso no grupo de WhatsApp que eu faço parte, falando ali, gente, quero conversar sobre geração Z, vamos todo mundo se juntar, porque às vezes a gente faz uns encontros ali. E ali a gente se encontrou, fez um papo e descobrimos muita coisa em comum, descobrimos que nós dois temos aí uma paixão para essa conversa entre gerações. E vou parar por aqui, senão eu vou, né, entrar na apresentação dela e ela tá aqui para se apresentar. Com vocês, Roberta Sradiotto. Bem-vinda, Roberta. Oi, oi, Rê, tudo bem? Que delícia estar aqui com você. Muito feliz de ter bom. você e obrigado A por aceitar o meu convite de estar aqui, Muito. prestigiar esse espaço, que hoje é pequeno, e me ajudar a compartilhar a palavra, né? Pra gente sair desse lugar, Com certeza. esse lugar travado. Com Mas conta certeza. pra gente, se E a apresenta aí. gente
Começa, né, Rê, de algum lugar, sempre. Então, acho que tá certíssimo. Acho que é um tema muito importante que a gente tem que falar. Vou me apresentar bem rápido. Então, eu tenho aí 18 anos de RH em mercado financeiro. Então, sempre trabalhei em empresa multinacional, sempre com foco muito em HRBP, mas assim, onde eu sempre estava feliz era fazendo um programa de jovem talento. Então, sempre que eu estava muito próxima ali de programa de estágio, de jovem aprendiz, era onde eu sempre tive aquela paixão, sabe? Que o seu coração bate mais forte. Era ali. E aí eu conheci, hoje eu tô, né? Assim, a vida dá uma mexida que a gente nem espera, né? Rê? Em 2022, eu estava num fundo, trabalhando num fundo de investimento, e eu fazia um programa de estágio e eu acabei conhecendo o pessoal da Start. Isso foi em setembro de 22, a Start foi fundada em abril de 22. E eu me deparei ali com três jovens super inteligentes que estavam solucionando um problema que todo mundo tinha aceitado como se aquilo fosse uma verdade, né? E assim, a hora que eu vi o que eles estavam fazendo, na mesma hora eu falei, eu quero investir em vocês. Entrei como investidora e mentora. Final do ano passado, a Start recebe uma rodada de investimentos e eu não tive assim dúvida nenhuma de vir para cá. E eu falo que foi uma das decisões mais certas da minha vida, porque eu tô nesse mundo agora de empreendedorismo, eu tô mudando muitas vidas, eu tô ajudando muita gente, e eu nunca estive tão feliz, tão realizada. E aí eu ouço, né, assim, você traz, né, geração Z, eu ouço tantas coisas que, assim, desde que eu comecei 100% Start no começo desse ano, eu fico feliz em te falar que essa percepção tem dado uma mudada, porque quando eu cheguei era uma percepção muito horrível, todo mundo falando muito mal, e hoje em dia ela tem, sabe, melhorado. Então isso me deixa muito feliz, muito motivada, por isso que é um prazer estar aqui falando com você. É um tema assim que eu sou totalmente uma advogada, porque hoje na Start só eu que não sou geração Z, eu sou millennial, assim como você. Então eu tô aqui para contar até um pouco para tirar, desmistificar tudo que se fala com relação a essa geração. Claro que tem coisas que são reais, coisas que não são, mas quem nunca, né? Quem nunca começou na Com jornada, certeza. né? Com certeza. Que legal ouvir isso. Rô, me conta um pouco aqui pra gente o que que faz a Start e, enfim, para que existe, do que se alimenta, o que come, o que faz, o que veio aí para resolver no mundo. Globo E eu gostei Repórter, muito do né? que você falou Globo pessoas Repórter. que você conheceu essas pessoas que aceitaram algo, que estavam trabalhando um problema que as pessoas aceitaram como verdade, é assim e não muda. Queria muito ouvir esse problema Sim. também. Que verdade é essa? Então vamos lá. Quando a gente pensa, né, em gestão de talentos, né, de pessoas estagiárias, a primeira coisa que você vai falar, as pessoas falam, "Ah, meu Deus, o contrato. Ai, que preguiça, contrato de estágio, vai para a universidade, aquilo demora, aquilo volta. E gestor que te liga e fala, estou contratando um estagiário ou um CEO, que esse contrato não fica pronto. Então, assim, a Start vem num olhar, Rê, muito assim, vamos trazer tecnologia para onde não tem. Vamos trazer dado para um programa que é muito importante. A gente sabe, a gente em RH já trabalhou, quantas vezes você já não desenhou um programa pensando no problema que você vai resolver daqui a 5 anos? Né? Porque o programa de estágio não é isso, você não vai resolver no primeiro ano, você vai resolver isso aqui daqui a 5 anos. E eles, muito inconformados, falaram, cara, assim, as universidades vão ter mais tecnologia, como é que a gente ajuda o RH? Como é que a gente ajuda o RH quando vai postar uma posição a ser centrado em um lugar só? Então hoje a gente fala que a gente é um tripé, né? Start vem como um tripé. Então a gente ajuda a universidade, o estudante e a empresa. Então hoje o meu produto queridinho, eu não vou mentir, eu sempre falo isso para todo mundo, é a gestão do contrato de estágio. Por quê? Eu dou o meu WhatsApp. As pessoas me mandam mensagem 24/7. Quando que você vai ter isso? Em algum outro lugar? Assim, os nossos contratos, eles são assinados com muito mais agilidade. Por quê? Porque a gente traz tecnologia para o processo, a gente tem uma inteligência artificial que desvendou, que daí não era mistério para ninguém, que uma das maiores causas de volta de assinatura de contrato era o quê? As atividades. Então a gente tem uma inteligência artificial para isso. Eu tornei o que era burocrático e estratégico. Então, a cada 6 meses, você tem que fazer aquela avaliação da pessoa estagiária.
Por que que a gente não transforma isso em estratégico? Por que que a gente não olha com dados para isso? Então a gente desenvolveu uma pesquisa Start, que a pessoa estagiária tem que responder, e aí você tem mais do que 10 pessoas estagiárias comigo, eu vou te ligar. Rê, olha só, você está com um problema de engajamento com essas pessoas estagiárias, o seu estágio não está tão desafiante, eles estão reclamando de gestor, e você consegue começar a juntar dezenas de dados e a sua tomada de decisão é muito mais fácil. Então, assim, a gente, por mais que a gente pense que todo mundo tem um processo super estruturado, super robusto, não é a realidade hoje do mercado, porque não tem player hoje para fazer isso. E aí que a gente entra. E a gente, assim, graças a Deus, tem tido, assim, um sucesso muito grande, porque o que a gente está fazendo é totalmente assim, vamos esquecer o que, que existia, vamos pensar no que as pessoas precisam e a gente constrói. Então, esse que tá a maior maravilha, assim. Hoje eu converso com pessoas de RH o tempo todo, o dia inteiro, basicamente, e você vai começando a ver que problemas que antigamente eram muito difíceis da gente resolver, hoje a Start consegue trazer. E de uma forma muito rápida, muito simples, e com tecnologia, né, Rê? Então, eu, assim, sou. Eu estava até conversando com uma amiga esse final de semana, ela falou: me conta o que é Start. Eu comecei a falar, ela falou: menina, para que eu tô ficando arrepiada, que eu fico com lágrima no olho de você contar. Porque tem um propósito, Rê, muito grande. Daí eu já queria até entrar nisso, assim. Quando a gente pensa em mudar a empregabilidade jovem no Brasil, a gente está falando de transformação de milhões de vidas. A minha vida foi totalmente transformada por educação, por trabalho. Então, assim, isso é o que me move, assim, sabe? É você ver que todas as pessoas conseguem ter acesso, que você consegue trazer uma estratégia para RH, que você consegue trazer dados. Então, assim, eu acho que tem um mundo aí que a gente vai começar a descobrir como RH, tá tirando todo mundo, né, um pouco da sua zona de conforto e pensando como é que a gente vai fazer algo mais estratégico e a gente tá muito para ajudar. Acho que esse seria um resumo, o Start. Perfeito. Não, Eu sou uma apaixonada, né, pelo tema, dá mas, para gente, ver. assim que é bom, sabe? Porque quando você é apaixonado pelo tema que você trabalha, que você vende pro mundo, é mais fácil de você lidar com as buchas, né? Porque bucha não vai embora. A gente fala muito sobre esse lugar do trabalho dos sonhos e tal, né? Enfim, muito desse negócio que a nossa geração cresceu ouvindo, né? De a gente pode ter a carreira que quiser. E a carreira que a gente quer, por mais que seja o sonho, vai ser bucha. É o que me mantém correndo atrás e fazendo as coisas que eu quero fazer e me aventurando nesse empreendedorismo enfim, sabe assim, como é que fala o negócio? Vendendo almoço para comer a janta, uma coisa assim, esqueci qual que é É, o termo, mas é isso, assim, a gente rala, mas uma hora dá certo. E você falou uma coisa que eu queria começar o tema, já falando desta geração, você falou uma coisa que é o seguinte, duas coisas que ficaram muito pesadas, não, ficaram muito fortes pra mim. Primeira coisa que você falou, que é o problema que a galera simplesmente entende que ninguém resolve, ninguém olha e fala, ah, não, mas é assim mesmo. E isso pra mim é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa um problema que está sendo resolvido por uma organização que pensa no processo inteiro, que nasceu com uma galera dessa geração que viu uma oportunidade e falou assim: eu não vou ignorar isso e vou encontrar solução para isso. Que naturalmente é um jeito que gera ansiedade, porque vem com mudança. Porque eu vou ter que mudar aquele jeito que eu tô acostumado a fazer de anos. E tem uma segunda coisa que toca muito o que você fala, que, né, do que a gente conversa, é uma coisa muito importante para você, que é sentir que você tá fazendo alguma coisa que importa. E eu entendo, porque depois de tanto tempo no mercado financeiro, chega uma hora que cansa, né, algumas coisas ali, principalmente o mercado financeiro mais tradicional. Então eu queria que tu começar a falar um pouco, né, pra gente começar a desmistificar essa geração. Existe aquela percepção de que a geração não tá afim de trabalhar, de que ela não gosta de fazer as coisas, de que é uma geração mais difícil de lidar, e todos esses pontos. Mas ao mesmo tempo, quando você me conta a história da Start, você tem pessoas que são da geração Z, todo mundo menos você, que tá rodando uma empresa inteira. E tava rodando uma empresa antes, e alguém pode falar, ah, não, mas depois que a Roberta entrou, porque, né, outra geração, não necessariamente, que a empresa conseguiu tudo, conseguiu antes da Roberta entrar. Roberta tá trazendo, tá dando, né, falando assim, galera, vamos dar esse outro passo aqui. Então, essa percepção
de que dessa falta de trabalho, né? Não falta de trabalho, dessa falta de vontade do trabalho, desse negócio de desengajar, eu não gostei, vou mudar de trabalho. Como é, né? Me dá o que eu quero, como assim? Você não tá me dando o que eu quero. Eu queria que você trouxesse a sua experiência, né? Da sua perspectiva, do que você vê, do que você ouve, você que navega nessa geração todos os dias, o tempo todo. O que você ouve sobre isso? Como que você vê esse primeiro ponto? Então, vamos lá. Que eu gosto de trazer, né? Assim, eu acho que a nossa geração, eu, você, os millennials, nós somos criados, nossos pais, baby boomers, né? Que era a visão dos nossos pais? É uma visão de lealdade no emprego, é aquele emprego para a vida inteira. Você nem vê sua família, você nem tem família. Então, assim, essa era a visão que eles tinham de mercado. É aí com os baby boomers que começa um termo de workaholic, né? Quando a gente nasce, o que os nossos pais falam? Eu não quero essa vida pro meu filho. Eu quero que meu filho seja feliz. Ele tem que trabalhar, com certeza, vai trabalhar, meu filho vai trabalhar. É um trabalho, você tem que ter uma disciplina, você tem que ser fiel à empresa. Mas a nossa geração já entra mais maleável nesse mercado de trabalho, né? Então, tanto que na nossa geração todo mundo queria ser CEO. Por quê? Porque era status, né? Era aquela coisa de todo mundo quer ser CEO, todo mundo tem que ter sucesso. Então, a gente já entra nessa parte. Quando a gente pensa na geração Z, é uma geração que foi criada com pais. Filho, você vai fazer o que você quiser da sua vida. Você tem que ser feliz, né? Por quê? Porque foram pessoas que não viram os filhos crescendo, os pais, né, não viram eles crescendo, os avós não foram pessoas presentes, e você começa a ver uma sociedade cada vez mais colocando o emprego como uma parte da vida, uma parcela. Chega essa geração que já nasceu no digital, que é uma geração totalmente rápida, que pandemia, eles começaram a se perceber como gente na pandemia. A pandemia, para mim, para você, foi ontem. Mas a pandemia já foi há quase 5 anos atrás. Então, assim, pra gente, a gente lembra ainda, nossa, antes da pandemia, eles nem se lembram que era o mercado de trabalho antes da pandemia. O que eles viram funcionou na pandemia, todo mundo de casa, por que agora eu tenho que voltar? Então, assim, é uma geração que eles sabem o que eles querem. Ah, mas é uma geração, Roberta, que você não pode falar um A e ele vai embora. Um A ele vai embora, como é que foi a criação que essa pessoa teve? Né? O que ele valoriza, o que ele tem que valorizar. E para mim, assim, era muito, muito claro. Eu trabalhava, sempre trabalho desde os 11 anos de idade, porque eu precisava mudar a minha vida com trabalho. A geração Z, ela olha o quê? O trabalho como mais uma parcela, entendeu? Hoje, na Start, a gente trabalha muito com propósito. Agora, antes de entrar aqui nessa reunião com você, nesse podcast, eu estava numa reunião semanal com o time e estava trazendo para o time como é que a gente está sendo percebido dentro do mercado. E nisso eu entrei um pouco de propósito. O meu vídeo bombou de coraçãozinho, de receber um monte de Slack, de todo mundo falando, obrigada, nossa, é isso aí. Por quê? Porque eu estou trazendo propósito, eu estou trazendo. Por que você trabalha todos os dias? O que o seu trabalho está fazendo? Agora eu pergunto para você, Renato. Se você trabalha, e você não sabe por que você está trabalhando, você não recebe um feedback do seu chefe, você tá descontente no trabalho, você vai ficar no trabalho ou você vai sair? Então, veja só. É uma conversa que depende da pessoa. Renato, essa resposta ela mudaria, sabia? Eu acho que, assim, o ideal para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar deveria ser: eu vou embora. Eu vou embora, porque isso que você está me descrevendo é receita para burnout. É a melhor receita para burnout, sabe? É um lugar cheio de estressores. Só que o que você fala é muito interessante, porque eu cresci, como você mesma falou, né? A gente cresceu com esse negócio de quero atingir um lugar e todas as possibilidades são muitas. E a gente foi essa primeira geração que veio pro mundo do trabalho sabendo que existem possibilidades, sabe? Tendo um pouco mais de autonomia e de eu posso escolher o meu próprio caminho. E aí,
Tinham momentos que eu ia falar pra você: "Ai, não vou porque é uma empresa boa, né, não vou porque tem essas coisas e tal". Hoje em dia eu ia falar pra você: "Minha filha, acho que eu não ia estar, né, agora que a gente já tá virando a galera que é véia de guerra, eu ia fazer o que eu ia fazer era fazer milhões de perguntas e tentar descobrir essas coisas internamente, sabe". E você falou uma coisa que é muito Mas porque você já tá mais maduro, exato, né? Você já exato. conhece, você já se conhece, você sabe o que é bom pra você, o que que não é. Eu já tive momentos que eu queria sair de onde eu estava, mas eu simplesmente É, não podia. exato. Por quê? Porque eu tinha que pagar, eu tinha um compromisso financeiro que eu estava ali. Então eu acho que a gente foi transformando a nossa liberdade sem ter liberdade no começo de carreira. Porque hoje eu tenho liberdade financeira para poder estar dentro de uma startup. Você tem liberdade financeira para você estar fazendo outra coisa que você quer fazer. Mas foi conquistado, e não foi conquistado fácil, porque na nossa época era mais difícil, né, Rê? Claro. Falar bem a verdade, assim. É, porque a gente não tem a porque muitos de nós que somos millennials, a gente não estava em posições de poder, né, então não tem uma parte dessa galera que vê a importância em criar esses ambientes onde as pessoas têm mais escolhas ou elas precisam dessa relação de troca com mais cuidado, né. E você falou uma coisa Uhum. sobre com o que a geração Z cresceu. E é muito interessante porque eu aprendi isso, eu vi essa fala construída dessa forma alguns meses atrás, poucos meses atrás, e fez muito sentido, que é a relação da geração Z com o trabalho vai depender da relação que os pais ou os cuidadores dessa pessoa tiveram. Porque porque aí é a seguinte reflexão: para você ter isso que você quer, casa, carro, que é o que a gente, né, cresce, muitos de nós crescemos, e ter uma casa, ter um carro, família Doriana e todo esse auê. Ainda não tô entrando em marcadores sociais, a gente já chega lá. Mas antes disso, assim, aí você cresce. Você cresce com os seus amigos e a sua, no processo da adolescência, que é um processo de identificação, é um processo de encontro da sua imagem através do grupo, é um processo de troca, e aí você vê todo mundo vendo a mesma história, você já cresceu sabendo que você provavelmente não vai ter dinheiro suficiente para comprar um carro ou um apartamento. E aí você vê, não, mas tá bom, o que que eu Uhum. preciso pra fazer isso? E aí você vê esses cuidadores, o quanto eles tiveram que sobreviver, o quanto eles tiveram que lutar, o tanto até de violências que eles tiveram que aguentar e que eles se permitiram aguentar pra conseguir chegar nesse objetivo. E essa geração, muitas vezes o que eu ouço e o que eu vejo e que converso é assim: "Não sei se vale a pena". Não sei se vale a pena. Eu tô feliz do jeito que eu estou. Estou feliz tendo isso daqui, né. Obviamente a gente tá generalizando pra trazer traços, porque isso vai depender de muitas coisas. Uhum. Mas tem isso, e aí essa geração vê situações que são determinantes numa geração, tipo, uma pandemia, que como você mesmo falou, foi durante o processo formativo de muitas dessas pessoas, né, que não tiveram a mesma experiência que a gente teve nessa mesma idade, porque eles estavam presos dentro de casa, por todas as regras e todas as situações. Como você falou, pessoas que cresceram com a internet, pessoas que passaram por crises financeiras mundiais também. Então, assim, eles já passaram uma meia dúzia de trauma que muitos de nós passamos, assim, uma vez. Outras gerações, no máximo, uma meia vez. Uhum. E eles já passaram por uns 2, 3, né? E, obviamente, você perde um pouco de... Você fica um pouco mais cínico, né? Você fica um pouco mais fechado ao que o mundo tem para oferecer. Então, Uhum. essa relação com o trabalho, ela é muito interessante. E aí você falou do propósito, né? Eh, que pra mim é diferente. A gente cresceu entendendo entendendo que o trabalho tem um lugar mais central na nossa vida, mas a gente também quer ter algum nível de cuidado, algum nível de balanço, e aí a gente fica procurando formas de encontrar, de dar espaço e valor pra essa flexibilidade, esse famoso work life balance, né. Agora, quando a gente pensa nessa geração, é invertido pra mim. Eu vejo de forma invertida ou eu interpreto de forma invertida. O propósito vem como a razão do porquê que eu deveria olhar para o trabalho com importância. Por que que eu deveria dar importância para o trabalho? Porque é isso, assim, essa geração quer fazer coisas, essa geração quer mudar. Essa geração é uma grande reação a tudo aquilo que a gente vem falando no mundo. Se a gente não mencionasse geração Z e a gente falasse os valores da geração Z, muita gente, eu tenho certeza, que ia falar assim: "Nossa, é isso mesmo.
A gente quer diversidade. A gente quer um mundo melhor. A gente quer sustentabilidade. A gente quer respeito. A gente quer um ambiente onde as pessoas possam escolher o que elas querem. A gente quer um ambiente onde as pessoas sejam saudáveis no trabalho. A gente quer tudo isso. A gente quer tecnologia. A gente quer Exato, a gente flexibilidade. quer flexibilidade. Então a gente quer todo esse negócio. Só que qual que é o ponto? Essa geração aprendeu isso muito cedo, né? E aí, quando essa geração aprende muito cedo, é assim que ela vem pro trabalho. E ela fala assim, ué, mas não é isso que vocês querem? Porque é uma coisa que eu senti quando eu fui pro trabalho, nas percepções que eu tinha, nas crenças que eu tinha. E aí, a última coisa que eu gosto de falar sobre desse ponto de vista, que é, gente, a geração Z tem 20 e tantos anos, tá? Ninguém aqui que está nos ouvindo, e eu falo isso toda vez que eu falo isso, era maravilhoso aos 20 e poucos anos. A gente, a Eu gente adoro compra, a isso. gente compra, a gente comprava as brigas erradas, a gente falava besteira. Imagina o tanto de briga que eu comprei aos 20 e poucos anos, que hoje, 25, 27, 28, hoje eu olho pra trás e falo, gente, que desgaste emocional, né? Não precisava de todo esse auê. Mas a gente, ninguém era maravilhoso, tem maturidade que vem com o tempo, né? Maturidade é algo relevante, tem importância, tem valor, tem aprendizado. Maturidade em Tem. gerações anteriores às nossas, né? Mas essa geração nova vem muito pronta para desafiar tudo aquilo que a gente tem medo de mudar. Você sabe que eu nem gosto de colocar todo mundo em caixinhas. Vou te falar simplesmente porque eu sou millennial, mas tem muita coisa minha que é da geração Z, que é da geração X e é baby boomer. Eu sou workaholic muito, muito. Assim, o pessoal hoje que trabalha na estágio tem muita gente que é tão workaholic quanto eu. Não anormal sábado à noite eu estar recebendo Slack com estudo que alguém tá lendo, tá ouvindo, tá estudando, tá lendo alguma coisa sobre algum tema. E aí você fala, meu Deus do céu, como assim? Será que realmente toda essa geração tá desse jeito? Entendeu? Eu acho que tem muita generalização. É muito mais fácil você colocar a culpa na geração sem você parar, sentar e ouvir. E tem gente que fala pra mim, eu não consigo nem conversar com essa geração no trabalho. Ah, não consegue? Você não tem um sobrinho, uma sobrinha que tem, né, 20 e poucos anos? Senta e bate um papo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no telefone e ela me falou: Rô, eu tenho uma sobrinha que está fazendo o primeiro ano de marketing e ela me trouxe um negócio fenomenal que uma analista sênior minha não conseguiu trazer. Porque ela foi usar o chat GPT e ajudou ela aquilo ali para mapear. Então você fala, opa, será que é realmente é muito mais, né, uma generalização ou não? E eu acho que tem muito também outra coisa, é recorte social, né? Então, por exemplo, na minha época milênio, eu tinha outras pessoas que podiam escolher, tanto como alguns de hoje estão escolhendo da geração Z, só que uma grande maioria não podia escolher. Eu não podia escolher, algumas pessoas que trabalhavam comigo não podiam. Eu trabalhava, teve uma época que eu trabalhava das 7 à meia-noite. E teve gente que trabalhou comigo e falou: ah, isso eu não quero para mim, porque podia escolher. Então, assim, não é uma coisa só dessa geração. É que é muito mais fácil a gente lembrar do que está acontecendo agora do que a gente voltar lá e tentar entender lá atrás. Claro, tem muita gente que está desengajada, muita gente que não quer trabalhar, assim como toda outra geração tinha. Entendeu? Outra coisa que me falam, ai, a geração Z de pesquisas, a geração Z não quer ser chefe, não quer ser líder. Não é uma geração engajada para ser liderança. Mas a gente está comparando com quem? Com a nossa geração? Que onde todo mundo queria ser CEO, que eu já trouxe aqui hoje? É uma discrepância, né? Como é que estão esses líderes lidando com o dia a dia? Eles estão realmente engajando essas pessoas? Porque a gente teve liderança, assim, que Qual não referência de engajava, liderança que você tem, né? né? Quando você olha a galera que tá nessa posição, eu tenho uma amiga que fala bastante. Essa galera tá todo mundo medicado, todo mundo acabado, trabalhando muito, sofreu 217 violências diferentes no trabalho. E aí, violências, quando eu falo violências, pessoal, eu não tô falando intencionalmente, sabe? Assim, intencionalmente quero maltratar alguém. É as violências que acabam acontecendo porque o trabalho, o lugar é tóxico, o lugar é desestruturado e tudo mais.
e passa por tudo isso e fala assim: vem, vem, é legal. Legal pra quem? É legal aonde, gente? E aí acho que a gente perde de vista a internet como um marcador muito importante histórico, que nos dá acesso a todas essas informações. E também, principalmente, a troca de informações e a conversa sobre o que está acontecendo. Eles não tiraram essas conclusões do nada. Acho que essa geração não tirou essa conclusão da orelha. Esta geração tirou essa conclusão ouvindo as nossas histórias, vendo todos os memes, todas as Sim. coisas sobre liderança meia boca, e aí elas vão pro trabalho e elas veem, gente, mas é verdade, eu acho, sabe assim? Tipo, não era mentira. Achei que era exagero. Não era tão exagerado assim. E as referências que tem, claro, né, que essa galera não vai estar super afim de liderar a gente. Não. E assim, você fala, como é que motivação que eu vou ter hoje na vida de alguém para ser líder? Porque hoje uma coisa que acontece aqui na Start, assim, a gente tem muitos líderes da geração Z. E posso te falar que acontece uma coisa, e aí assim, gente, posso ser uma privilegiada e tal, que eu trabalho assim com pessoas fenomenais. Eu saio de reunião com eles, três ou quatro me ligam e falam: Rô, você pode me dar um feedback de como que eu agi nessa reunião? Rô, tô com um problema com o liderado assim, assim, assado, como é que você acha que eu devo fazer? Rô, como que eu me posiciono? Então, assim, eles vêm atrás de feedback, eles vêm atrás de ter banda, eu falo, lê esse livro, faz isso. Eles escutam, eles leem, eles fazem tudo, porque quem tá hoje na posição de liderança tá preocupado com isso, tá preocupado com saúde mental, tá preocupado com desenvolver a pessoa, tá preocupado com feedback. Então, assim, eu acho que quem realmente está porque vê que tem uma luz no final do túnel, né, que já ouviu alguma coisa. Você vai falar, e muitos deles, nossa, Roberta, eles são todo mundo do ITA, e aí teve uma vida fácil. Não, não teve. Todo mundo ralou muito para chegar, para entrar, conseguir entrar no ITA, para conseguir ter uma vida. Então, assim, não é. A gente tem que trazer também, né, a realidade de que, assim, cara, tudo tá na mão de todo mundo agora com a internet o tempo todo. Você se desenvolve à medida que você queira, né? Tem uma pessoa que eu sigo no LinkedIn que ela falou exatamente isso. Você hoje, a internet te dá material se você quer ser raso, se você quer ser meio termo, se você quer se aprofundar. A internet te dá isso hoje. Na nossa época a gente não tinha. A gente não tinha essa regalia. Né? A gente tinha que se virar e ler, imagina, lembra, Barça, era isso aí que era o que tinha pra gente. Então, assim, por que que hoje a gente não consegue sentar e ouvir a demanda do jovem? Na nossa época a gente tinha mal chance de falar, vamos falar? A gente nem ouvido a gente era, né? Tipo, você é estagiário, você nem ouve o que essa pessoa tem para falar. Hoje não, a gente dá voz. Por que que a gente dá voz? Porque eles manjam muito de tecnologia, porque eles manjam muito de inovação, porque eles têm uma mente totalmente disruptiva. E aí vem, Roberto, mas como é que eu dou voz? Gente, conversa, né? Senta, ouve, sabe? Tira aquela capa que a gente tem, porque a gente tem uma impressão também, e aí vou te falar que é o mundo que eu vivo todos os dias. A gente tem uma impressão que às vezes eles são desengajados, às vezes eles não querem saber, e às vezes tem muita imaturidade do lado deles ainda, que não sabem nem como chegar para as pessoas de RH. E vou te contar, por exemplo, feira de carreiras. A gente é a plataforma aí das principais feiras de carreira do país. E agora, em agosto, aconteceram as duas maiores feiras, que é a Feira do ITA e a Feira da Poli. Eu fiz um evento com as empresas que foram para a Feira do ITA, falando para elas, dando toque de como é que elas se aproximavam da geração. Porque muitas vezes eles não sabem nem como chegar. A gente até brinca que uma vez uma pessoa, um candidato falou: aí a gente olha o RH ali como uma entidade que a gente nem pode chegar muito perto ali porque tem medo do que vai falar. E aí o que eu trago para os RHs é assim, gente, se aproxima, pergunta, oi, tudo bem? Olha, me conta um pouco de você. Eles vão se sentir tranquilos, eles têm medo de errar, sabe? Eu acho que eles têm ouvido tantas coisas, têm lido tantas coisas também da geração, que cada coisa que eles vão fazer tem uma certa preocupação. Hoje eu tenho muito contato com o jovem, mas muito. O jovem daqui, que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, que está no Nordeste. E assim, falta muito direcionamento. Eu falo que se cada um que reclamasse de jovem pegasse uns dois, três para dar mentoria, nossa, o Brasil assim não ia ter quem segurasse a gente. Porque é muito fácil reclamar. Agora, o que você faz?
para ajudar a geração, né? O que que você faz? Outro dia eu estava conversando no final de semana, o filho da minha prima acabou de começar a trabalhar. E aí ele virou para mim e falou: "Não, Robertinha, uma semana, tá? Que ele estava no trabalho. E ele vira para mim e fala assim: "Não, porque eu quero, a minha meta é daqui um ano virar o analista". Não sei o quê. Eu falei: "Legal, eu acho ótimo que você tenha essa visão. Só que primeiro você tem que entregar". Aí ele ficou me olhando assustado assim. Falei: "Sim, primeiro você vai aprender tudo que tiver que aprender. Você vai mostrar o seu valor para você começar a pensar lá na frente". Aí ele ficou me olhando como assim, nossa, faz sentido o que ela tá falando. Às vezes é porque a gente não consegue nem interpretar. A gente já assume que aquilo que aquele jovem tá falando é errado e que a gente lê um monte de matéria aí e a gente não se preocupa, com isso. Se eu tivesse falado, eu podia ter duas posturas. Uma, eu tentar trazer para ele uma coisa de falar, olha, eu acho super legal você ter essa visão, é legal. Olha isso, você pode se desenvolver. Tá, né? Ou eu podia virar e falar para ele, nossa, isso, vai lá, e sair e eu entrar na outra roda com a outra pessoa da minha família e falar, olha, imagina essa geração não funciona mesmo. Entendeu? É você que escolhe também, porque assim, a gente tem um poder hoje muito grande na nossa mão. E eu sempre tenho provocado as pessoas assim da nossa geração. Como é que você faz ser diferente? Você senta e fica lá reclamando ou você vai atrás de fazer alguma coisa? Então eu adoro essas conversas que a gente tem. Eu acho que você é uma pessoa que me inspira muito. Eu adoro aquela citação que você traz assim, é, quando você põe a nossa geração, ela era aquela que pegava o carro e pedia pro tio, pro avô, para sei lá, consertar. E essa geração, se o carro não tá funcionando, ela vai falar, amigão, não tá funcionando, me dá outro, porque senão não vai funcionar. Não vou trabalhar com você. Eu adoro quando você traz isso, porque é realmente o que acontece. Eles têm um foco, mas às vezes eles não são totalmente focados como a gente acha que é. A gente pensa que porque eles têm todas essas informações de internet na mão, que eles são super preparados, que eles são Gente, não é, sabe? Tem que ajudar. Eles são super inteligentes, mas você tem que conversar, você tem que se aproximar. E já falei muito, agora vou voltar um pouco para você, que senão eu Não, fico aqui imagina, fica até à vontade. Eu tô amanhã. aqui tomando nota de alguns pontos que você tá falando que me chamaram a atenção. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. É, que às vezes eles não sabem dizer o que eles querem, ou como é que eu sei dizer o que eu quero, né? E tem uma fala muito poderosa de uma colega minha que fala o seguinte: como é que eu sei se eu recebi ou não o que eu quero se eu não sei o que eu quero, né? E é muito interessante porque tudo isso que você está me descrevendo são problemas que não é só da geração Z, né? Quantas vezes a gente, como RH, teve que adivinhar, usar a bola de cristal quando a gente está trabalhando como BP com um cliente interno que fala uma coisa, mas na verdade ele quer outra. E não sabe dizer aquilo, não tá sabendo identificar. E aí, quando você traz, o seu problema é esse, dependendo do quão teimoso é o ser humano, vai falar: não, não é isso que eu tô dizendo. Você fala assim: não, querida, é isso que tá dizendo sim. É esse inferno. Né? Então, tipo, tem esse ponto de eu não te, eu tenho essa dificuldade, né? É, outro ponto que você falou do aprendizado que eu achei muito interessante, que a gente tem acesso, eu acho que a gente falou disso em algum momento nas nossas papos e tal. É, o papel, muitas vezes, é o de curadoria, né? É menos o Sim. de se virar aí, se tem tudo na mão, como é que você não sabe? Porque tem muita informação na internet que é errada, tem muita informação, né? Muita informação bagunçada, sabe? Então, a curadoria, ela ajuda muito a gente a direcionar essa pessoa que está aprendendo, e a curadoria serve para todo mundo. A gente está focando na geração Z, mas se a Sim. gente pensa numa geração mais antiga que está entrando na tecnologia recentemente, né? Se a gente for falar de baby boomers, por exemplo, que estão aprendendo a usar a tecnologia para o seu dia a dia, os que estão ali né, entrando nessa tecnologia, essa galera também precisa de curadoria. Essa galera também precisa entender algumas coisas ali, alguns conhecimentos e saber onde eu acho as coisas, sabe? A diferença é que muitas vezes essa galera já está numa Uhum. posição de poder e, portanto, entra num outro ponto que eu queria trazer, que é uma questão cultural e hierárquica nesse rolê. Que são pessoas que cresceram em ambiente, e aqui a nossa geração já não teve tanto isso, mas que cresceram em ambientes onde a hierarquia era importante, onde você tinha que respeitar quem é mais sênior que você, onde tinha essa coisa meio assim, você não fala com uma pessoa mais sênior. Uma das coisas que a gente teve, para quem não se lembra, né, no mercado de trabalho, quando a gente estava entrando, era não. O, hoje é muito interessante falar disso hoje, porque isso pode parecer um surto psicótico, mas um dos pontos de maior inovação
de cultura de trabalho é não, todo mundo é espaço aberto. Né, a liderança não tem sala só para eles. Não, aqui você pode falar com os líderes, aqui os líderes Uhum. são abertos para você. Hoje em dia, se a gente tem um lugar onde a liderança não é aberta para o resto da empresa, sabe assim, hoje virou a pedagogia do constrangimento, sabe? Se você não faz, É. a sua empresa vai ter um mau nome, o negócio vai ficar mal falado, vai ficar mal visto. Então, é uma mudança que, por um lado, já vem acontecendo, mas ainda é muito nova, né? Porque eu tenho 12 anos de carreira, você tem 18, né? Anos, devo ter mais, mas enfim, o ponto é 14 anos, né? Contando o tempo agora fora de RH, mas assim, eu tenho 14, você tem 18 anos. Não é muito tempo se a gente pensa né, no decorrer da vida É. das pessoas. É algo novo. Então, entra, então, em dois grandes problemas. O problema um, é o medo da mudança que esse jovem traz. E aí eu tô chamando de medo de propósito, porque muitos lugares não recebem críticas de mudança com muita dificuldade. Muita dificuldade. É difícil. É o que eu falo para as pessoas quando eu tô falando com o pessoal que trabalha com fundador, trabalha com gente mais sênior e tudo mais, líderes de áreas. Eu falo para eles, eu falo assim, gente, você tá criticando, é como se você estivesse criticando como essa pessoa cria o filho dela, entendeu? Porque tem um apego àquele lugar que faz parte de mim, que eu tô criando, e você critica, mas você não, sabe assim, você não tá onde eu tô, né? Quem cuida do meu filho sou eu sei como criar meu filho, sabe assim? Então tem um pouco dessa Uhum. dinâmica, assim, desse medo, dessa dificuldade de aceitar, que já é um negócio que, assim, quando eu entrei no mundo do trabalho, eu nunca esqueço, uma reunião quando eu era estagiário, eu falei que, lá na área, eu falei que uma coisa que me chamou a atenção, porque eu lembro que a gerente perguntou, e aí eu falei, beleza, vou dar um feedback. Uma coisa que me chamou a atenção é que eu vejo papel para tudo quanto é lado. Onde eu trabalhava, os currículos ficavam tudo online, a gente não imprimia muita coisa. Aqui eu vejo papel em tudo quanto é lugar. Eu acho isso meio bagunçado, não gosto muito. Ponto. Nossa, pra quê? Puta que pariu. Minha vida virou um inferno, imagina. Nossa, eu não devia ter falado, o pessoal queria me mandar embora. Foi todo um auê, foi um auê, um auê, um auê. Isso queria um problema enorme pra mim, né? E tá vendo? E assim, foi quando você entrou. Você é Exato, milênio. exato. E aí o ponto é, essa dificuldade, né? Hoje em dia os lugares estão mais abertos, a gente desenvolveu a cultura de pesquisa de engajamento, de ouvir as pessoas, de reagir com elas, várias ferramentas, independentemente, não estou aqui para qualificar se elas são boas ou não, tá? Mas um Great Place to Work, por aí vai, todos esses lugares que vão ajudando a gente a entender, Glassdoor vai nascendo e etc. Então, que vão escancarando essas coisas que por muitos anos a gente tinha como esconder, né? E eu falo a gente tinha como esconder porque você tinha um jeito de escapar se alguma coisa acontecesse ali, Uhum. né? Hoje não dá mais. E para mim a gente entra no ponto nevrálgico do grande problema do nosso momento hoje no mundo, que são relações humanas. Que é o quanto as pessoas, e volta no ponto que você tocou várias vezes, quanto as pessoas estão dispostas a ter conversas, a debater, a bater papo, a se ouvir, a dizer uma coisa que gosta, outra coisa que não gosta, a se ouvir e entender o que que essa pessoa quer dizer. Uma das habilidades que eu fico batendo na tecla com o RH é resolução de problemas, né? Porque a habilidade de resolução de problemas, ela indica e já vem, né, de brinde, esse negócio de tentar entender qual é o problema de fato, né? O que que é causa, o que que é o problema que está acontecendo e o que que é um sintoma que eu estou trazendo. Que são coisas super diferentes. Um sintoma não determina uma doença só. Sintoma determina várias doenças diferentes, Sim. entendeu? E por isso que eu bato nessa tecla. Isso é uma ferramenta. Mas esse lugar de comunicação em relações humanas, as pessoas deram uma desistida um pouco de investir em ouvir. E, e isso é uma coisa que para mim é muito necessário. É uma coisa que já vem acontecendo. A gente glorificava muitos anos, ai, porque aquela piada, né? O piada não, aquele estereótipo do CEO que chamou o estagiário para conversar, o estagiário deu uma ideia, o CEO falou, nossa, é isso que eu queria, e aí o gerente fica mal falado, mal, né? A pessoa na posição de Uhum. gerente fica mal vista porque como você não ouviu isso antes e etc. E são resultados, né, dessa construção social ao redor da hierarquia. E hoje em dia isso teoricamente deveria estar mais normalizado,
né? E essas relações humanas deveriam estar cada vez mais importantes, porque tudo aquilo que tira a nossa atenção das relações, que era muito do nosso trabalho repetitivo ou operacional, tá cada vez mais ficando automatizado, né? Inteligência artificial e todo esse negócio. Então, as habilidades socioemocionais de relações humanas vão sendo cada vez mais importantes, porque a inteligência artificial não vai produzir o que o ser humano produz do ponto de vista de relações humanas. Não vai Uhum. produzir. Não vai produzir. Ah, mas vejo coisas de inteligência artificial, né, querendo, respondendo sim quando pergunta se você quer liberdade disso. Eu fico pensando assim, baseado em quê? Que essa foi a resposta que a inteligência artificial entendeu que era a resposta certa para aquele momento, sabe? É por causa de, sei lá, referências na Sim. internet, é filme, não sei o quê. Então, é muito interessante porque essa produção subjetiva, ela é muito do ser humano e a gente tem que ficar cada vez melhor nela, né? É uma das grandes confusões que eu tinha como RH, que era por que que eu tenho que ficar convencendo o marmanjo de que tratar a gente bem é o mínimo, né? E por que que eu tenho que convencer as pessoas de que violências não, a gente não pode estar fazendo, no caso. A gente tem que tratar o coleguinha com respeito, né? Olha só. E aí, quando a gente entra no ponto de vista Sim. de recortes sociais, é quando a gente começa a entender o aspecto de interseccionalidade. Uma das coisas que eu já ouvi muito, e que você provavelmente já ouviu também, é que as pessoas que são da geração Z, elas são ótimas, elas são maravilhosas, porque esse pessoal que não teve tanta oportunidade na vida, eles vêm e eles se matam de trabalhar, e eles entregam tudo, e eles dão valor para o trabalho. E aí o ponto é claro que eles dão valor para o trabalho. Porque se é um pessoal que vem de um lugar que não necessariamente tem oportunidade, claro que eles vão dar um valor diferente para o trabalho. Porque não entra num lugar saudável de eu estou fazendo uma escolha para encontrando saúde no trabalho e entendendo isso como parte de mim. Eu tô dando graças a Deus porque eu não vou morrer de fome, porque eu vou poder alimentar minha família, porque eu vou poder mudar minha vida em algum momento. Então eu vou aguentar algumas violências, eu vou aguentar algumas coisas na cabeça para conseguir fazer essa mudança da minha vida, né? Só que isso, por estrutura, está é, não tá certo, não é positivo, porque eu reforço essas coisas, em vez de eu trabalhar para dar oportunidade para essas comunidades e trabalhar e para que elas venham com mais ferramentas, eu fico reforçando essa coisa do olha que batalhadora, como conseguiu. E isso eu pessoalmente acho Você sabe, essa narrativa, por mais que muita gente ganhe com ela, eu acho ela pior do que melhor, porque a gente reforça essa coisa do eu tenho que me esbagaçar de trabalhar. você sabe que eu estava ouvindo um podcast outro dia e a pessoa falou justamente isso. Ela falou: olha, eu sou, era uma pessoa negra, de periferia, mulher, e que lutou para conseguir. Ela falou: sabe o que me revolta? É essa glamorização que as pessoas colocam de quem não tem nada, olha como é raçudo, como trabalha, como se esforça, como se isso fosse maravilhoso. Não, não é. Eu queria não ter que trabalhar a condições precárias para mudar de vida, porque eu queria ter uma condição social que me favorecesse a não precisar Exato. me, né, deparar com aquilo e me esforçar por uma coisa que eu não As pessoas acredito, gostam porque é dessa, isso que dessa narrativa acontece. porque ela reforça a ideia, a falsa ideia de meritocracia. Se você trabalhar, se você lutar, se você É. fizer, você vai chegar lá. Mas o problema é que para a E meritocracia tem gente que não vai funcionar, chegar. todo mundo tem que partir do mesmo lugar e as pessoas não partem do mesmo lugar, porque essa história mesmo que você fala, para eu conseguir chegar no mínimo do que uma outra pessoa com mais privilégio tem, eu tenho que me desgastar e fazer tanto que ao ponto que eu cheguei lá, será que eu já não tô morrendo? Sabe assim? Será que eu já não tô sem saúde para ir dar o Uhum, próximo passo? Sendo que essa pessoa não precisou se esbagaçar. exatamente. Ela tá ali num lugar mais neutro e ela consegue chegar no próximo lugar sem se desgastar tanto, sem. Porque, enfim, o meu tanque de energia tá mais cheio do que essa outra pessoa que não tem a mesma oportunidade que eu. Não, eu concordo assim 100%. Eu acho que a gente precisa começar a tentar entender mais a história de cada um, sabe? E aí eu volto a falar de novo, eu tô muito chata com esse tema. Mas assim, é ouvir. Para mim, aquele RH que comunicava, de antigamente que precisava comunicar, ele teve que se reinventar, porque agora é hora dele ouvir. Assim, ouvir o que as pessoas têm a dizer. Eu não sei se foi com você que a gente teve, com você que eu tive essa conversa, mas assim, da gente falar que essa geração ela entra na sua empresa e ela te dá um raio-x.
sem nem ao menos você querer, né? Foi você que trouxe Não, na isso, não verdade, foi? você De que na ela real foi vem e você que te trouxe, dá. a gente só estava no mesmo papo mesmo. E ela te traz um panorama assim muito real do que acontece. A gente aqui na Start, a gente é super próximo das ligas universitárias e tudo. E eu convidei eles e fiz uma dinâmica com eles e trouxe alguns temas polêmicos, né? Então lá, geração Z não quer casa própria, geração Z desengajada, geração Z não tá nem aí para marca de luxo, geração Z só falando mal da geração Z. E aí eu deixei tudo isso num painel e pedi para eles trazerem respostas. E assim, as respostas para mim foram maravilhosas, assim. Desde o ponto de que, Roberta, eu não vou ficar me matando para uma empresa, porque o meu avô que trabalhou era conhecido como João da empresa X, ele não tinha nem sobrenome, e o dia que resolveram mandar ele embora, meu avô morreu de depressão com 60 anos. Aí você fala, é exatamente o que a gente falou. Eles pegam o que eles viram e fazem e replicam para a vida deles. Então, assim, a geração Z não quer comprar uma casa própria. Olha quanto tá uma casa própria hoje. Eles sabem que eles não vão ter condições de comprar agora, né? Então, é uma geração que não é tão apegada assim a risco. Vou arriscar mesmo, entendeu? Vamos ver o que, que acontece. Estão errados? Não Então estão. mesmo. Porque acho que se eu tivesse a idade deles hoje, eu também faria muitas coisas. Pois é. Muitas coisas, né? Que eu faria E, diferente. e aí eu queria te fazer uma pergunta, Rô. É, na verdade, eu queria fazer duas perguntas para a gente começar a caminhar para o fim, porque senão a gente se empolga, né? E aí. Mas eu tenho duas perguntas para fazer. Muito. A primeira pergunta é a seguinte: você falou logo no começo que você tem visto o tema melhorar, que você tem visto a percepção sobre a geração Z melhorar. E aí eu queria muito ouvir de você o que que você atribui essa melhora? Da onde você. O que que você entende que atribuiu essa melhora na visualização não, na percepção da geração Z nesse sistema? Primeiro que assim, a gente vem ouvindo isso desde que eles entraram no mercado de trabalho, né? Eles entraram aí 2020, 2021, foi 2022. O que que acontece? Essas pessoas já passaram 2 anos como estágio, ou está terminando o segundo ano, está começando a ser efetivado, e aí você começa a cair a máscara, porque tem pessoas que estão ralando, tem pessoas que estão ali. Então eu tenho ficado cada vez mais feliz quando eu escuto algum RH, quando eu escuto algumas pessoas falando: não, a gente tem um grupo aqui hoje que é geração Z e que eles estão trazendo muitas coisas maravilhosas. A gente tem começado a ver, tem ainda muita estudo, muita manchete ainda de jornal, revista e mídias sociais falando ainda da geração. Mas quando você conversa no one-on-one com as pessoas, eu falei que eu queria que alguém fizesse um estudo agora para trazer isso, sabe? Que é uma geração que está se engajando, que é produtiva, sim. Porque, daqui a pouco, daqui 2025, vai ser 40% da força de trabalho em geração Pois Z. é, e eu vi um estudo que falava que Como é que a gente faz? 90% do mundo da força de trabalho vai ser millennial e geração Z. Não sei se é 90, mas era um número muito alto, assim, era a grandíssima maioria. Iam ser essas duas gerações. E vai ser, pensa comigo, foi a geração que nós fomos dados como preguiçosos quando a gente entrou no mercado de trabalho. Não sei se você lembra, mas assim, Oh, eu fui fazer uma apresentação um dia e fui convidada para fazer uma palestra. Falei, legal, vamos lá, vou resgatar. Eu resgatei uma matéria de uma revista super famosa que na capa era os millennials são folgados. Folgados? Né? Assim, eu não me considero folgado, vocês se consideram? Então é a mesma coisa que a gente começa a pensar agora, né? É uma geração que está totalmente aí vendo, que está mostrando, que está construindo. Quantas startups hoje não estão sendo fundadas e lideradas por geração Z, né? Quantas pessoas de tecnologia de geração Z já não estão aí? Então, essa melhora, eu acho que ela tá, eu estou ouvindo em conversas, em petit comité, por assim dizer, mas eu acho que ela vai começar a se amplificar cada vez mais, perfeito. assim. Então, eu fico mais tranquila. Se eu pudesse fazer um estudo, acho que eu já faria um Não, estudo eu acho que sobre é isso. válido, porque você falou uma coisa que faz muito sentido. Essa geração não tá há tanto tempo assim no mercado de trabalho.
né? E é natural que, assim, a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai vendo e faz, putz, não, realmente. Porque tem alguns estudos, por exemplo, estudos não, mas eu lembro de ter visto em algum lugar que fala que a geração Z é a geração que mais tem burnout, ou que mais tem risco de burnout, mas é aquela coisa, será que deu tempo para ter burnout? Sabe assim? Será que deu tempo de sofrimento no trabalho para você dizer, para você ter experiência vivida de um grupo de pessoas para dizer, não, realmente, esse é um grupo que mais tem a tendência a, né? Então, Uhum. Não deu exato, tempo então ainda. ainda é uma coisa nova que é super interessante. Eu acho que o esforço que se faz online, você falou muito, as pessoas continuam falando, e você falou de um comportamento que me chamou muita atenção. Em petit comité as pessoas elogiam. Que engraçado isso, né? No petit comité o elogio, na frente de todo mundo, é quase aquele comportamento que a gente aprende na psicologia, que a psicanálise fala sobre a estrutura de personalidade neurótica, que é, né, que é sobre eu fazer parte do grupo, sobre eu viver embaixo de regras e tal. Uhum. Eu quero fazer parte do grupo, então eu vou falar mal também. Eu vou falar mal também para fazer É, parte do mais grupo, porque fácil. aí as pessoas vão me ouvir. Porque se eu falar alguma coisa diferente, eu vou ter que lidar com vários desamores, vou ter que estar disposto a lidar com rejeição, com desamores, com confronto, que eu não tô afim de lidar. Que é justo, tá tudo bem também fazer isso, né? É isso, tá tudo bem também fazer parte Sim, disso. e o mais interessante é que, assim, algumas rodas que eu entrava, quando eu vinha defender a geração, era um olhar de desconfiança para mim, né? Você imagina, o que eu tô falando? Né? Pois é. E hoje não. Quando eu começo a falar, já tem umas pessoas que já entram junto É. comigo, que já defendem junto comigo, que já falam, ah, não, realmente, eu tô vendo isso acontecer, aquilo, aquilo. Então já me dá Eu, um eu fico feliz quentinho, porque isso assim. significa que, assim, ouvir isso me faz feliz porque porque isso significa que todo o esforço que é feito para comunicar, para repetir, 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 porque as duas coisas são verdades. Você repete tantas reclamações e críticas, as pessoas começam a assumir, vira linguajar de senso comum e as pessoas só repetem. Quando você começa a fazer o contrário, falar muitas informações, é, parar de criticar, contar as coisas boas, as pessoas começam a entender que, na verdade, o linguajar mudou. Agora a gente fala bem da geração Z. E aí são esses comportamentos Sim, sociais sim. que a gente vai adquirindo nessas repetições, dessas relações mais simples, que a gente. Simples não, E a superficiais, gente, dizem. e a gente, assim, como mais sênior, eu acho que a gente tem uma obrigação, Uhum, sabe, Rê? É uma obrigação você tentar ajudar alguém. Porque a gente não teve esse cuidado com a nossa geração, assim. Eu, pelo menos, assim, não tive tanto cuidado assim. Agora, se você faz o mínimo que seja, vai fazer para alguém da é, tua família, então. Você, como uma pessoa mais sênior, entendeu? Começa a ajudar, começa a trazer no seu trabalho, começa a se aproximar dessas pessoas jovens, mesmo que não seja da sua com área. certeza. E tem muito ganho para todos os lados. Você vai aprender algumas coisas, sua visão vai mudar, você vai ser desafiado aí também, assim, se você não quer ser desafiado, você fica na sua zona de conforto, né? E todo mundo me fala, mas como é que você consegue trabalhar? Porque você trabalha hoje somente com geração Z. Gente, não é um bicho, E, né? Não é um bicho de sete cabeças, não é um monstro, é só um ser humano diferente de mim, não, né? não, e que assim, que tem coisas boas, muito melhores do que eu, e tem coisas que tem que aprender comigo, e assim, a gente se respeita. Acho que isso que é, assim, eu valorizo muito que eles são bons, e a gente brinca aqui que é o superpoder. Então, o superpoder de uma pessoa é organização. Então, ela vai usar o superpoder dela da melhor forma aqui dentro. Por isso que dá tão certo. E eu vou usar meu superpoder de Exato, outra forma. Mas a gente conversa, a gente se alinha, exato. né? Tem espaço para conversa, tem espaço para o diálogo, para você entender a pessoa que está ali por detrás, né? E não a Pois é, geração. eu acho que a principal, para mim, a principal mudança de percepção ou mudança de mito que a gente, ou o mito que a gente quebra aqui, pra mim, é, é basicamente o dia, se eu acreditar nesses estudos ou acreditar nessas generalizações, vai fazer mais mal do que bem pra todo mundo, né? Nessas generalizações ruins. Perfeito. Porque estudos, eles trazem sinais, eles trazem visões, eles trazem, olha só, tem um negócio aqui, por essas razões. E aí,
Isso são informações que eu levo para entender e entender condições da geração e saber como é que eu posso trabalhar melhor com isso daqui para frente. Mas eu não posso descartar. Eu não posso simplesmente assumir que é isso e passar para frente. E isso, para mim, reflete um grande comportamento do mundo do trabalho, que a gente toma essas decisões gigantescas com muito pouca informação, às vezes. Muito de supetão. Que são momentos que a gente tem que tomar essas decisões, às vezes, mas não é sempre. E essas coisas de supetão, essas coisas a gente vai tomando, e as generalizações, os controles, eh, a objetificação, o tornar a subjetividade mais objetiva dentro do que dá, para eu ter dados e tomar decisões rápidas, isso às vezes funciona contra o ser humano. O ser humano muda, o ser humano não é fixo, o ser humano ele é altos e baixos, né. No último episódio, a Mayara Uhum. trouxe uma frase que eu gosto muito, que é basicamente que se tem altos e baixos significa que tá vivo, porque o único lugar onde o ser humano tá 100% neutro é na morte, que é uma linha, Sim, né, única. De resto é altos e baixos, a gente funciona assim, perfeito. empresa funciona assim, todo mundo funciona assim. Até a empresa que tá nessa crescente financeira, a crescente pode ser financeira, mas os altos e baixos estão acontecendo em todas as outras áreas. A gente entrando, gente saindo, gente adoecendo, gente ficando super feliz, gente crescendo e todo esse negócio. Então, pra mim, a conclusão que eu tiro disso tudo é: converse, conheça, ouça o que essa geração tem a dizer, como você mesma falou, ajude, mentore, ofereça, porque às vezes você assume que essa pessoa sabe tudo ou que essa pessoa deveria saber algumas coisas que são óbvias, mas o óbvio nunca é óbvio, então a gente sempre tem que repetir o óbvio. Isso. Então isso é super importante. E pra mim é o mesmo racional de diversidade. Se você não sabe lidar bem com a geração Z, provavelmente você não faz bem diversidade. Você não sabe liderar a diversidade. Você finge que sabe liderar a diversidade, mas você não tá fazendo um bom trabalho nisso, porque as habilidades são similares, você precisa entender alguém que é diferente de você, ouvir e abrir portas. Porque é um conceito relativamente similar do privilégio aplicado de formas diferentes. Eu tenho mais privilégio, portanto, eu abro mais portas, portanto, eu seguro essas portas abertas para quem naturalmente não teria acesso a essas portas conseguir entrar, para facilitar essa pessoa entrar, porque sozinha ela ia, sei lá, ter que quebrar a porta, ou ia, sei lá, demorar muito mais para conseguir acessar. E no meu caso, da geração, é nessa questão de trazer para dentro, né, e falar assim: "Gente, é isso que tá acontecendo, esses são a gente falou disso num papo uma vez que a gente participou, né, Rô. Essas são as bordas que você tem nesse ambiente. Isso é o que você pode fazer. Essas são as consequências quando você sai disso daqui. Qual escolha você Sim. vai fazer agora? Eu posso te sugerir a escolha A. Se você achar que não faz sentido a escolha A nas condições que você tem, você quer fazer a escolha B? Perfeito. Mas essas são as consequências que você tem. E aí isso porque pra mim é duro, mas é papo aberto, é papo sincero, porque essa geração ela não é perfeita. E pra terminar do meu lado, eu falo uma coisa do lado pra geração Z. Antes que a gente, né, antes que, poxa, mas estamos esbagaçando todo mundo, e a geração Z e suas imperfeições, e aí? A gente já falou no começo, né, de que ninguém é maravilhoso aos 20 e poucos anos, mas também tem um outro aspecto que a gente precisa tomar cuidado, que é as expectativas descabidas com o trabalho. Porque a gente tem que tomar cuidado de não esperar do trabalho aquilo que não é do trabalho para nos entregar. O trabalho não vai me dar o senso de propósito do planeta, o trabalho não vai curar as minhas doenças, o trabalho não vai tratar das minhas questões de saúde mental, o trabalho não vai fazer várias dessas coisas. Então, aproveitar essa relação do trabalho ser parte da minha vida e não o centro, é uma fortaleza que essa geração tem para justamente não esperar para que isso venha de uma decisão consciente de faz sentido e não venha de um lugar de frustração e raiva. Porque aí você De é, saber o momento que tem que pegar a vida, exato, né? Que a vida é dela, exato, né? Então, assim, você toma as rédeas da sua vida, assim como você trata o trabalho apenas como um trabalho, você tem que saber o momento onde a responsabilidade é exato. tua. E isso, pra mim, não é geração Z.
É qualquer jovem. A gente já foi Pois é. assim, Eu tomei uma na né? cabeça quando eu tava morando na Alemanha. Eu tava num momento de crise, revisando um monte de coisa, sabe assim, refletindo. Uma amiga minha falou assim: eu ouço você falando muito dos outros, eu quero saber quando que você vai tomar as rédeas da sua própria vida. Nossa, foi um chacoalhão, assim, que eu tomei e eu falei: caraca, realmente. Essa ficha só foi cair de verdade pra mim e eu fui entender o que estava acontecendo no ano seguinte, meses depois. Que eu passei por uma meia dúzia de experiência e falei: realmente, eu não estou tomando as rédeas da minha vida. Eu achei que eu estava, mas eu não estava. Agora eu vou fazer esse caminho. E você era o quê? Isso eu tinha 30. Você É, era o quê? assim, Jovem? jovem 4 anos atrás. Não era tão jovem assim também. Porque às vezes a gente demora muito para chegar nesse momento. E vamos lembrar de marcadores sociais. Pessoas que são da comunidade LGBTQIAPN+, muitas vezes têm experiências que pessoas que não fazem parte dessa comunidade têm nos seus 20, na sua adolescência, a gente vai ter nos 20 e tantos, no 30 e tantos, que é quando a gente consegue autonomia financeira, liberdade para poder viver de um jeito autêntico e poder começar a processar essas coisas que vão além da nossa identidade, né? Então, isso eu tô falando da minha realidade, mas isso fala de várias realidades, outras pessoas vivem essas realidades, então, realidades similares com essa. Mas enfim, para terminar, que mais deixamos aqui de recados finais? Que mais? Recados finais. Não se feche no seu mundinho, sabe? Não fica sentado e falando do problema. Faz, porque melhor que você faça. Eu adoro uma coisa que falam que assim, conversar é de graça. É de graça e tem um poder absurdo, né? Você sentar numa escuta ativa, você pode mudar a vida de alguém, a carreira. A gente como RH, quantas pessoas a gente já não impactou, Rê? Às vezes só de uma sentada com uma escuta ativa, né? Outro dia eu até publiquei um artigo do ouvinte trampolim. O que é o ouvinte trampolim? É aquele que para e faz você realmente se sentir ouvido com algumas coisinhas mínimas. Então, assim, galera, vocês, RH, a gente RH, tem um papel fundamental na vida das pessoas, né? Não é aquele RH só resultado, demissão, não. É o RH ouvinte, parceiro ali do negócio, porque o negócio, no final de contas, é você, são as pessoas. Então, assim, faça. Ai, não sabe como fazer? Procura, conversa com alguém, me aciona no LinkedIn, aciona o Renato, né? A gente, assim, sempre tá ouvindo pessoas, a gente sempre tá conversando, e eu acho que isso, você ter uma rede que você possa conversar, que você possa indagar, que você possa trazer suas ideias, não é para ser uma coisa sozinha, é difícil, nossa, muito difícil, mas estamos todos aqui no mesmo caminho, né, Rê? E para quem está lidando com geração Z, assim, gente, estou super à disposição para conversar, para falar, para entender, para trazer dica do que eu tenho visto, do que as pessoas estão fazendo, para tentar engajar. Tem muita gente legal aí que também está olhando para o tema. Então, fiquem super à vontade. Prazerzaço estar aqui, adorei, adorei mesmo. Acho que a primeira conversa que a gente tem de muitas que estão por vir ainda, muitos projetos legais aí por Perfeito. vir. Eu que agradeço pelo seu tempo, agradeço por você compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, um pouco da Start, que eu acho que tem um impacto no mercado absolutamente relevante. Para fechar, eu tenho uma consideração final para fazer, que é para as organizações, que é o seguinte: cuidado com a retaliação. Muitas vezes, a falta de conversa com a liderança significa a falta de um espaço de segurança para eu poder conversar. E isso não impacta só a geração Z, isso impacta todo mundo. Porque quando você falou converse, e a gente falou isso várias vezes, logo no finalzinho me veio a seguinte reflexão: putz, mas eu não sei se eu teria coragem de conversar com pessoa A, B e C. E isso é um sinal ruim, porque teoricamente eu não preciso ser amigo da minha liderança, mas eu preciso ter o espaço para conversar sem ter o medo de retaliação. Mas é isso. Gente, muito obrigado. Agradeço, Rô, de novo, por ter compartilhado todo o seu conhecimento, com toda a sua Adorei. experiência, seu tempo. Agradeço de coração. Gente, muito obrigado vocês que estão nos assistindo, tá? Ouvindo. E é isso. Precisando, chama aí e vambora. E vamos desesperar com calma, porque o mundo é um fuzuê, as coisas não vão parar de ser um fuzuê. E aí é como que a gente sobrevive ao fuzuê e não fica querendo controlar o que não dá pra controlar, tá? Então, tchau pra vocês.